Salve, salve, segundo ano A e segundo ano B do Santa Maria! Como é que tá essa força aí, galera? Tá tudo certo? Tô me vendo aí direitinho? Tô me ouvindo bonitinho? Vamos que vamos! Maravilha! Galera, é o seguinte, eu havia comentado com vocês que esse capítulo 30, essa parte que a gente tá falando aí do segundo reinado, ela tem três fases diferentes, distintas, né? Tem o primeiro processo aí que é da política interna, o da política externa, e aí depois esse processo aí que a gente vai chamar de crise do segundo reinado. Pois bem, por que é importante falar disso de uma forma mais pausada, de uma forma mais tranquila? É importante lembrar, claro que agora nesse momento não adianta a gente ficar se atropelando em relação ao conteúdo. E o que o colégio preza, principalmente para vocês, é o quê? É um aprendizado de qualidade, não sair aí atropelando, né? Engatar uma sexta marcha aí e sair passando por cima de tudo. Não, inclusive, quero reforçar aí, segundão. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, manda para mim lá, por favor, tá? Manda, por favor. Tire a sua dúvida, não fique aí, né, enduvidado. Ai, meu Deus, será que eu vi? Não, você não vai ficar naquela situação de, ai, será que eu tô? Será que é? Será que não é? Pergunta, beleza? Então, hoje nós vamos falar aí, ó, no apogeu, no auge do governo de Dom Pedro II e também, é claro, nesse momento de crise. Então, o que acaba acontecendo aí, pessoal? Primeiramente, alguns aspectos econômicos que são extremamente importantes de se lembrar aí durante esse segundo reinado. Então, o café. É aqui que o café torna-se o mocinho e o vilão da história brasileira, tá? Primeiramente, claro, vamos entender ele como mocinho, né? O café, uma planta de origem árabe, chega no Brasil com a vinda da família real e a partir de então começa a ser cultivado em grandiosas quantidades, certo? O cultivo do café inicialmente deu-se aí no Vale do Paraíba. Muito importante lembrar disso aqui, ó. Muito importante lembrar disso aqui, tá? Essa produção no Vale do Paraíba vai ser extremamente importante, por quê? Porque aí está perto das regiões portuárias, né? Então aí, se é para vender para fora, ou seja, se é para exportar, então tá bem pertinho. E onde que fica aí nesse Vale do Paraíba? Aí a gente tem São Paulo, a gente tem Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então é muito importante lembrar que pega uma região aí entre três estados. Ah, e sem falar, é claro, em Minas Gerais. Então tá pegando uma área muito grande, muito boa aí. E a produção no Vale do Paraíba já era grande, já era enorme, já era assim muito, muito satisfatória. Tanto é que o café se torna o sustentáculo, a base econômica do Brasil. É um novo produto que vai, inclusive, lembrar os tempos aí áureos do açúcar, do ouro. E aí, é claro, nós temos essa conjuntura econômica do café que vai, inclusive, até hoje ser muito importante. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, o café, economicamente falando, salvou a economia do Brasil, salvou significativamente o nosso país. Só que por que então você falou que ele é vilão? Não vou explicar agora isso para vocês. Deixa ficar aí aquela pergunta, deixa aquela dúvida que é o nosso desafio de hoje. Aquele desafio que você vai postar lá no Instagram e vai me marcar, Vai me marcar, vai colocar lá assim, olha, tô vendo aqui que o café é vilão por causa disso, daquilo. Tá certo, professor? Ou então você coloca outra pergunta lá. Esse é o desafio. Por que o café foi o vilão da economia brasileira entre o final do século XIX e começo do século XX? Beleza? Muito bem. Só que aí a expansão do café acontece para a região oeste e sudoeste paulista. E aí sim a produção aumentou ainda mais. Aí a produção do café, nossa, aí foi ainda mais maravilhosa. Principalmente por quê? Porque daí a gente vê uma terra mais propícia ainda para a agricultura, que é a terra roxa, e uma mentalidade empreendedora, principalmente que vê o seguinte, olha, eu vou empregar, isso pensava o cafeicultor do Oeste Paulista. Eu vou empregar mão de obra assalariada porque ela é mais vantajosa. Por que ela é mais vantajosa?
simplesmente pelo fato do imigrante, ou enfim, seja lá quem for que vai trabalhar na mão de obra assalariada, trabalhar por produção, é claro, né? Vai ganhar dinheiro simplesmente pelo fato de estar ali trabalhando, mas também vai ganhar por produção. Então a pessoa vai querer trabalhar mais e mais e mais e mais. E aí é claro que a gente vê uma enorme quantidade de imigrantes chegando aí. Tem também ex-escravizados? Tem trabalhando nessa região, com certeza tem ex-escravizados trabalhando aí, tá? A maioria, né, a majoritariedade aí da mão de obra vai ser livre, tá? Livre, em grandiosas quantidades, certo? E aí o café explode para o mundo. Aí o Brasil basicamente vai ser aí o país que vai acabar tendo o controle hegemônico da venda de café no mundo. Quase 100% do café produzido no mundo saía do Brasil até o final do século XIX. Poxa, então deu para fazer muita coisa. Deu mesmo, inclusive investir na indústria, tá? Outro fator importante aí dentro dos aspectos econômicos durante o segundo reinado é a indústria. Surge indústria no Brasil no século XIX? Sim, surge e ela é muito eficiente, tá? Dentro daquilo que ela surgiu, que era basicamente bens de consumo não duráveis, muitíssimo eficiente, bastantíssimo eficiente, tá? O que nós temos aí, ó, contribuindo para a indústria acontecer? Então tem aquela tarifa Alves Branco de 1844 que acabou inibindo a entrada de produtos. Lembra da tarifa Alves Branco? Ela colocava uma taxação, elevava a taxação para a importação de produtos. Isso vai não estimular a entrada de produtos e vai então forçar as pessoas a comprarem daqui. Então tem que produzir aqui para ter o que comprar. Então beleza, vamos produzir através da industrialização. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, foi uma lei que proibiu o tráfico de escravos no Brasil, e o tráfico de escravos era basicamente um negócio. Então, já que está proibido, eu não tenho mais como investir nesse negócio, então eu vou ter que investir em outra coisa. E o terceiro fator, que é extremamente importante, foi o lucro do café. Muitos cafeicultores, e aí você acha de qual região que foi investir mesmo no café? Do oeste, sudoeste paulista ou do Vale do Paraíba? Vai pensando aí, tá? Vai pensando e depois você me fala. E explica também por que você acha que é o de uma ou de outra região aí da produção do café. Esse cara que tem dinheiro pra caramba vai pensar assim, não, eu já tenho uma mentalidade empreendedora, já tenho uma mentalidade diferente, então eu vou fazer o quê? Eu vou investir também na indústria, vou diversificar aí a minha economia. E vai dar certo essa industrialização? Vai ser um surto industrial, vai ser algo que vai surgir e não vai ter aquela duração a médio e a longo prazo, vai ser a curtíssimo prazo. Se bem é claro que nós temos algumas indústrias que vão acabar dando certo, que vão acabar continuando a existir. Aí algumas indústrias, é claro, que estão aí hoje na região sudeste, mais exatamente no estado de São Paulo. Quem merece destaque aí nessa produção industrial é o famoso Barão de Mauá. Barão de Mauá, o Irineu Evangelista da Silva, também conhecido como Barão de Mauá, ele acabou sendo muito importante para o processo de industrialização. Por quê? Porque ele acaba inovando, principalmente dentro desse momento aí, trazendo para o Brasil muita coisa que era praticamente exclusiva da Europa, como, por exemplo, iluminação a gás. Então, o Rio de Janeiro vai passar a contar com iluminação a gás. Poxa, a capital do Brasil tem que ter algo que seja ao seu nível, à sua altura. Opa, beleza? Ferrovias. Esse cara vai construir algumas ferrovias aí pelo estado de São Paulo e pelo Brasil. Também o primeiro cabo telegráfico que vai ligar o Brasil ao Velho Mundo, um cabo telegráfico Rio de Janeiro Londres, é um cabo submarino, mas que vai poder, é claro, facilitar as telecomunicações entre o Brasil e a Europa. As notícias vão chegar, é claro, quentíssimas. É através do código Morse? Mas pelo menos já tem alguma coisa. E é claro, os bancos, esse cara vai acabar sendo muito rico porque ele vai ter bancos não somente aqui no Brasil, mas também em outros países da América Latina, certo? E a crise do segundo reinado? Olha, gente, a crise do segundo reinado,
É um capítulo à parte dentro desse processo aqui, principalmente porque nós temos aí, ó, as questões do Império. Que questões do Império são essas? Então a gente tem a questão abolicionista, a questão religiosa e a questão militar. O que foi a questão abolicionista? Na questão abolicionista, nós temos as leis que acabaram sendo criadas, que de uma certa maneira fizeram com que muitos defensores da escravidão torcessem o nariz. Por quê? Ah, porque esse Dom Pedro quer sacanear com a gente. Ele quer, de uma forma ou de outra, acabar com a escravidão. Se bem que, claro, nenhuma dessas leis teve efetividade até, claro, a lei de 1888, a Lei Áurea. Aí essa sim teve uma efetividade, teve uma garantia, certo? Já no caso aí, a Lei Eusébio de Queiroz, ela tentou impedir o tráfico de escravos e significativamente há uma diminuição na entrada de escravos no Brasil a partir de 1850. Agora, a lei do ventre livre é que vai propor que o escravizado, ou melhor, a escrava que tiver filhos a partir da data, 1871, pode considerar os seus filhos livres. Tá, tudo bem. O que o bebê vai fazer? Vai pra rua? Como? Não, então vamos fazer assim, ó. O dono da mãe fica com esse menino até os 21 anos, até ele completar 21 anos. Enquanto isso, ele trabalha para pagar o seu sustento e depois ele está completamente livre. Putz, como? Aí a lei vai se efetivar, 1871 até 21 anos depois, vai se efetivar só em 1891. Então não tem cabimento nenhum, uma lei dessa aí. Não tem nenhum, infelizmente, nenhum cabimento. Ela não vai chegar a se efetivar, porque antes, em 1888, temos a Lei Áurea. Da mesma maneira que a Lei dos Sexagenários, que é de 1885, que previu o seguinte: o escravizado que chegar aos 60 anos de idade tem que trabalhar por mais 5 anos para daí conseguir a sua alforria. Também não vai se efetivar, porque se fosse considerar o ano 1885 mais 5 anos, ela só se efetivaria em 1890. Então também outra lei sem fundamento, outra lei idiota no mínimo. Por quê? Tem a Lei Áurea, 1888, que aboliu definitivamente a escravidão, certo? A próxima questão, a questão religiosa, fez com que a igreja, da mesma maneira que na questão abolicionista muitos defensores da escravidão parassem de apoiar Dom Pedro II, fez com que a igreja parasse de apoiar, principalmente por quê? Por conta da decisão do Papa de proibir maçons de frequentarem a igreja. Ora bolas, o próprio Dom Pedro II não era maçom? Era. Então as determinações do Papa só vão valer no Brasil se Dom Pedro II autorizar, porque depende do beneplácito dele. E aí alguns padres vão acabar criticando a postura de Dom Pedro II. Dom Pedro II vai mandar prender esses padres, como por exemplo Dom Vital e Dom Antônio. E aí, claro que eles são soltos, mas isso vai acabar gerando esse desgaste entre a monarquia e a igreja. E assim Dom Pedro perde um segundo apoio muito importante, politicamente falando. O terceiro vem da ala militar. A questão militar acaba envolvendo o quê? Então, lembra que eu falei para vocês que tem a Guerra do Paraguai e o Exército Brasileiro tem um posicionamento antes da Guerra do Paraguai e depois da Guerra do Paraguai tem outro posicionamento. Pois é. Quando esses caras, esses soldados, acabou a Guerra do Paraguai, eles voltaram para o Brasil como heróis, então eles principalmente clamavam pelo quê? Olha, agora a gente tem que ter, no mínimo, aí um certo reconhecimento. Agora a gente tem que ter uma visão maior, sobre a nossa posição. E aí, o que o governo também precisava fazer? Precisava pagar pensões e indenizações para aqueles que não voltaram ou para aqueles que tiveram alguma sequela aí de guerra. Algum problema, veio faltando um braço, faltando uma perna, faltando a cabeça, enfim, tem que pagar alguma coisa para essas famílias. O governo prometeu isso em 1870, quando terminou a guerra. Passaram-se mais de 10 anos, e aí, é claro, os militares não receberam, e alguns, como por exemplo o coronel Sena Madureira, meteram a boca no trombone, ou seja, foram lá e denunciaram, olha, encontraram o jornal mais sensacionalista na época, falando assim, é desse jeito aqui, olha só a situação, olha o que está acontecendo, não tem cabimento, uma questão dessa. O imperador prometeu pagar e não pagou nada. E aí, é claro, mais um outro coronel foi punido, com Yamato, em 1885, e havia uma ameaça até mesmo de punir um dos heróis
da Guerra do Paraguai, Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca. Aí os militares acabam se organizando, e é claro, no dia 15 de novembro de 1889 acontece então o desfecho final, que nós vamos deixar para a próxima aula. Daí a gente fala aí, ó, tudo junto, daí a gente fala, tudo reunido aí, quando estivermos falando sobre o surgimento da República no Brasil, daí eu coloco para vocês essa questão aí do golpe militar de 15 de novembro de 1889, certo? Meus queridos e minhas queridas, não deixem de perguntar, não deixem de tirar as dúvidas de vocês. Por favor, estamos aqui para vocês. Certo? Forte abraço, fiquem com o Papai do Céu e até mais.